Meus caros, muito bom dia, retomando as nossas atividades. Antes de mais nada, peço imensas desculpas por ter amolado vocês no sentido do redirecionamento, mas, curiosamente, parece que nas duas turmas da manhã da segunda-feira não há possibilidade de eu gravar as nossas aulas na própria sala. Bom dia, Caroline, bom dia, Lavínia. Eu vou começar a falar a vocês hoje a respeito do estado de perigo e da lesão. São dois defeitos de negócio jurídico que não estavam previstos no Código Civil Brasileiro de 1916 e tornam a nossa atividade. Eu vou verificar, viu, Eduardo, o que eu posso fazer para evitar esses dissabores, viu? É realmente bastante chato, mas agradeço muito pela gentileza de vocês, como sempre. Esses dois defeitos, o estado de perigo e a lesão, eles não se encontravam no Código Civil Brasileiro de 1916 e efetivamente se encontram no Código de 2002. Vamos tentar trabalhar com eles, e são defeitos um pouquinho distantes, inclusive do ponto de vista metodológico, daquilo que costuma ser feito com relação a essa matéria, uma vez que tanto na disciplina do erro, como também no dolo e na coação, nós vimos que há um número mais expressivo de artigos. E no estado de perigo na lesão, não. Um artigo só para cada uma das possibilidades, dos defeitos, de uma maneira bastante diferente daquilo que vai acontecer, inclusive, também no segundo encontro dessa semana, devotado à fraude contra credores. Então, dois artigos só desse nosso encontro de hoje, mas que nos darão bastante trabalho. Diz o artigo 156, me acompanhe aqui com a leitura do primeiro dos dispositivos. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Parágrafo único, tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Bom, vou começar a compartilhar minha tela com vocês e aqui vocês já vão começar a perceber que começamos com uma definição do que é que se entende por estado de perigo. Como poderíamos definir essa figura? O estado de perigo corresponde a um defeito em que o declarante celebra negócio jurídico francamente desfavorável em virtude de pressão a que se mostra submetido. Ele próprio, a pessoa que lhe é próxima. E conhecido declaratário no âmbito dos negócios jurídicos bilaterais. Bom, no estado de perigo, nós estamos diante de uma situação de necessidade, não é uma necessidade qualquer. Diante de uma situação de premente necessidade, risco de vida que impende sobre a minha vida, impende sobre pessoa de minha família, ou então uma pessoa que me seja bastante próxima, como um amigo íntimo. Em circunstâncias em que a vida de uma dessas pessoas esteja em risco, eu acabo emitindo uma manifestação de vontade que me é francamente desfavorável, francamente prejudicial. Mas somente o faço exatamente porque alguém corre risco de vida e essa vida precisa ser salva. Notem que a situação da necessidade, como sendo merecedora de um tratamento jurídico sui generis, ela vai bater a nossa porta por reiteradas vezes ao longo do curso de graduação em Direito Civil. Eu terei a oportunidade de falar novamente sobre necessidade ainda na aula de hoje, quando vier a falar a respeito de lesão. Eu mesmo terei a oportunidade de falar a propósito de necessidade quando estivermos na aula de número 18, falando sobre estado de necessidade. E outros professores de Direito Civil vão falar em necessidade no âmbito das suas respectivas disciplinas. No ano que vem, o professor Paulo Dias Moura Ribeiro, em Direito das Obrigações, vai falar a respeito do depósito necessário. O que é o depósito necessário? É uma situação na qual o depositante confia coisas ao depositário para que sejam custodiadas, e normalmente existe uma relação de confiança, de fidúcia prévia entre depositante e depositário, mas nesse caso específico, em virtude de uma enchente, em virtude de um incêndio, em virtude de uma situação absolutamente inusitada, aquela relação de confiança prévia acaba sendo dispensada, porque a necessidade faz com que se entregue, com que se confie um bem valioso à custódia de uma pessoa que não nos é inteiramente confiável do ponto de vista prévio.
Não que seja uma pessoa inspiradora de desconfiança, mas nela nós não temos aquela confiança que justificaria entregar algo que nos é tão caro de maneira tão tranquila. Bom, pois bem, vocês vão estudar isso em Direito Civil 2, em Direito das Obrigações. Em Direito Civil 3, vocês terão a oportunidade de estudar com o professor Marcelo Benac, professor Sérgio Iglesias, a situação do prédio encravado. O prédio encravado é aquele que não tem acesso à via pública, nascente, ao porto. Ele está até mais protegido com relação a ameaças externas, mas ele fica privado de comunicação com o meio exterior, no mais das vezes. E como ele consegue esse contato com uma via pública, com a nascente ou com o porto? Por meio de uma passagem forçada, que acaba sendo constituída, mesmo que contrariamente aos interesses do prédio confinante, do titular do prédio vizinho, e esse prédio vizinho acaba sendo sacrificado exatamente porque o titular do prédio encravado está em uma situação de necessidade. Se não houver a passagem forçada, ele não tem como manter contato com o meio exterior, por meio de uma via pública, por meio de um porto ou de uma nascente. No quarto ano, vocês terão a oportunidade de estudar casamento não culpativo, que é aquele casamento celebrado em extremis, ou seja, por aquele que está à beira da morte. Excepcionalmente, nós veremos que o casamento, que ordinariamente é considerado como um dos atos mais solenes do direito civil, que excepcionalmente esse casamento não culpativo de quem está à beira da morte, ele vai ter as suas formalidades reduzidas. Mas isso em função da situação de necessidade extrema por que passa a figura do nubente. No quinto ano, com o professor Rodrigo Gago, vocês vão estudar os testamentos especiais e verão que, em casos absolutamente peculiares, se pode testar numa aeronave, se pode testar numa embarcação, num navio, se pode testar em uma trincheira durante o combate, e as formalidades inerentes ao testamento, que é o segundo ato mais solene de todo o direito civil, essas solenidades serão flexibilizadas e mitigadas em virtude da situação de necessidade, de vulnerabilidade que caracteriza a vida do testador. Então, essa noção de necessidade vai bater à nossa porta por iteradas vezes ao longo da parte especial, que não me compete, e ao longo da própria parte geral, não apenas na aula de hoje, primeira parte, estado de perigo, como na aula de hoje, segunda parte, lesão, como na aula de número 18, quando estiver falando do artigo 188 do Código Civil do estado de necessidade. Mas, diferentemente dessas outras circunstâncias, no estado de perigo nós estamos falando da necessidade no seu grau mais extremo. Alguém corre risco de fenecer, alguém corre risco de morrer, caso uma providência não venha a ser tomada. Então aqui, diante de um risco de vida que impende sobre a minha vida, a vida de meu pai, de um parente, a vida de um amigo, eu acabo emitindo uma declaração de vontade que me é francamente desproporcional, que me é francamente prejudicial, desfavorável. Ofereço 15 mil reais por uma carona que é dada para mim e para o meu pai em situação muito delicada até o pronto-socorro. Puxa vida, caro, né, esse transporte. E aí, será que algo pode ser feito para contornar essa espécie de extorsão, praticamente, da qual fui vítima? Não se trata de uma extorsão do ponto de vista criminal, mas realmente estamos diante de uma situação bastante desfavorável pela qual passei, e que, em lugar de inspirar a solidariedade no meu semelhante, acaba inspirando a sua cupidez, né, a sua tentativa de especular e de se locupletar à custa da minha fragilidade. Antes de mais nada, eu preciso observar que o estado de perigo não se confunde com outras hipóteses que normalmente lhe são aproximadas. Primeiro, não se confunde o estado de perigo com a lesão. Aqui é importante nós diferenciarmos o estado de perigo da lesão, que são os dois defeitos do negócio jurídico que vamos estudar hoje, porque muito frequentemente eles acabam sendo aproximados. No estado de perigo, nós estamos diante da premente, da necessidade em grau extremo. Estamos diante do risco
de alguém perecer, de alguém falecer. Por isso se fala necessidade de salvar-se. Não é uma premente necessidade, tão somente, nós estamos diante de uma necessidade elevada à sua mais expressiva potência. Em segundo lugar, porque o estado de perigo atinge a própria oferta. Não se faz necessária para sua caracterização a celebração de qualquer contrato. A lesão pressupõe a existência de fluxo e contrafluxo patrimonial, como nós veremos ainda na manhã de hoje, mas no estado de perigo não. Um gato, meu filhotinho, acaba desaparecendo, e o Estevão, então, muito chateado, afixa uma faixa na frente do prédio dizendo: oferecer R$100.000 por notícias do gato. Lógico que se trata de uma importância exorbitante, pelo menos para mim, considerado meu patrimônio. Mas por que faço isso? Porque estou em situação de desespero. Estou aqui realmente pressionado pela necessidade de salvar a vida de alguém, de minha família. No caso, não se trata de um sujeito de direito na acepção ordinária da expressão, mas se trata de alguém da minha família e que faz com que eu tome uma medida, em certa medida, desesperada. Mas percebam que a exposição do meu patrimônio já existe desde o momento em que afixo aquela faixa. E ninguém ainda tomou qualquer espécie de providência, no sentido de me informar o destino do gato e muito menos de cobrar qualquer sorte de recompensa. Mas a vulnerabilidade já estava presente e a minha manifestação desesperada já acabou eclodindo. Em segundo lugar, porque no caso do estado de necessidade, é indispensável que o beneficiário dessa prestação com a qual ele acaba sendo favorecido, eu acabo sendo grandemente prejudicado, é indispensável que ele tenha ciência da minha fragilidade, da minha vulnerabilidade. Então, meu pai engasgou com um ossinho de galinha, e eu estou muito preocupado com a morte que efetivamente pode acontecer, e o meu vizinho sabe da situação de vulnerabilidade pela qual estou passando, e acaba se prevalecendo da minha fragilidade. Vejam, em algumas passagens do Código Civil, examinadas nas semanas anteriores, eu dizia, artigo 138, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido. Não que tinha sido percebido efetivamente. No 138, a possibilidade de percepção já é suficiente. No 148, quando analisávamos o dolo na semana passada, estaria dito, na primeira parte, pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Basta o conhecimento potencial. Mas aqui, no artigo 156, não. O legislador exigiu mais do que conhecimento potencial. Está dito, de grave dano conhecido pela outra parte. Não basta o conhecimento potencial. Diferentemente da lesão. Na lesão, não se vai exigir o conhecimento efetivo da minha situação de premente necessidade ou da minha inexperiência. A lesão, nesse particular, segue aquilo que costuma acontecer em matéria de erro, de dolo, de coação. Quem destoa, quem está fora dessa espécie de orientação, é o estado de perigo que nós estamos analisando, que exige conhecimento efetivo do risco de vida que impende sobre a minha vida, a vida de um parente, ou a vida de um amigo que me seja próximo. E além disso, finalmente, porque vocês verão comigo no finalzinho, a última observação do nosso encontro de hoje, que com o propósito de evitar a anulação da declaração de vontade sob alegação de lesão, a parte favorecida pode tentar evitar a anulação, oferecendo uma suplementação, um reequilíbrio superveniente entre as prestações assumidas de parte a parte num negócio lesivo. No caso do estado de perigo, não. Meu vizinho cobra R$15.000 para levar a mim e meu pai, que está em risco de vida, para o hospital, em situação de urgência. Vamos supor que um
transporte ordinariamente custe R$100. Aí ele fala, então vamos fazer o seguinte, tentei tirar uma vantagem de você, Estevam, mas como você já pagou 15 mil para o que custaria 100, eu te ofereço mais 149 caronas, pronto. E aí estamos equilibrados. A minha vantagem, a vantagem que eu tinha tirado de você, ela se eliminou. Não, esse tipo de reequilíbrio, de reequacionamento das obrigações assumidas de parte a parte, não se admitem. Esse reequilíbrio não se admite em matéria de estado de perigo, embora se admita na hipótese de lesão, como nós vamos ver ainda na manhã de hoje. Também não se confunde o estado de perigo com o estado de necessidade. No estado de necessidade, eu, Estevam, diante de um risco de vida que atinja a mim, atinja alguma pessoa próxima, eu acabo agredindo bem jurídico alheio. Então estava lá eu, na última tábua de salvação do navio do Titanic, e existem duas pessoas lutando pela última tábua de salvação. Eu e uma criança. E o que o Estevão faz? Já que os dois não podem ficar na mesma tábua. Se um subir na tábua, o outro subir também, a tábua vai afundar, os dois vão morrer. O que o Estevão faz naquela circunstância? Ele mata a criança. Professor, esse comportamento é um comportamento lesivo? Sim. Professor, esse comportamento é não apenas um comportamento lesivo, mas um comportamento ilícito? Depende. Se ficar provado que eu só conseguiria sobreviver tirando a vida daquela criança, por mais que meu comportamento fosse tomado como lesivo, naquelas circunstâncias, excepcionalmente, seria considerado lícito. Vejam, aqui nós não estamos falando de plano da validade no estado de necessidade, nós estamos falando de plano de eficácia. Alguém praticou um determinado ato que, via de regra, será considerado como ilícito e como gerador da obrigação de indenizar. No âmbito do estado de perigo, não. Estamos realmente em uma situação de premente necessidade, sim, risco de vida do Estevam, ou do pai do Estevam, só que em lugar de agredir o patrimônio alheio, não, eu emito uma manifestação de vontade que me é desfavorável. E nessas circunstâncias, diante da minha vulnerabilidade, diante da minha fragilidade, permite o ordenamento jurídico que essa declaração de vontade emitida de maneira infiel à preservação dos meus interesses possa ser invalidada. Então, nos dois casos existe vulnerabilidade ou necessidade, mas numa estamos falando de uma agressão a um bem jurídico alheio, vamos estudar isso no áudio número 18, e no outro dos casos estamos falando de uma fragilidade, uma vulnerabilidade que acaba fazendo com que uma externação de vontade possa ser impugnada. E não se confunde também o estado de perigo com a coação. Muito cuidado. Se alguém ameaça a vida do meu pai para conseguir obter uma vantagem do Estevam, estamos diante de uma coação. Todavia, se a vida do meu pai já está em risco e o meu vizinho se prevalece da minha vulnerabilidade para tirar vantagem, nos dois casos, né, a vida do pai do Estevam está na berlinda, mas estamos diante de uma coação quando a ameaça, o risco, acaba surgindo para que se consiga uma espécie de vantagem patrimonial. Estamos, todavia, diante de um estado de perigo, quando o risco existe, mas não foi criado com o propósito de obtenção de uma vantagem patrimonial à custa da agressão ao patrimônio do Estevam. Então, tomemos muito cuidado com relação a isso, porque em matéria de coação para o terceiro, as coisas podem ficar um pouquinho nebulosas. Os pressupostos caracterizadores do estado de perigo acabam sendo 6. Primeiro deles, a necessidade do declarante. E, como disse a vocês, necessidade elevada à sua mais expressiva potência. Risco de vida, que impende sobre a minha vida, a vida de um parente ou a vida de um amigo. Em segundo lugar, não podemos estar a falar de um risco remoto à vida. Se meu pai foi diagnosticado com uma doença terminal, incurável, e que vai ser tratada ao longo dos próximos anos, e numa das sessões de tratamento preciso levar meu pai ao pronto-socorro, sim, o que me leva a levar o meu pai ao médico, ao hospital, é realmente o tratamento de uma doença que no final das contas vai levá-lo à morte.
mas não estamos diante de um risco de morte iminente ou atual. É uma morte que advirá mais cedo ou mais tarde, em função do diagnóstico que foi feito, mas não pressupõe aquela emergência, estou falando de risco de morte, mas não pressupõe aquela emergência típica de alguém que está engasgado com ossinho de galinha. O que exige o estado de perigo não é apenas tão somente um risco de morte, mas é um risco de morte atual ou iminente. E que então acaba demandando daquele que externa a sua vontade uma manifestação urgente, uma manifestação pouco precipitada, pouco meditada, e que por muitas vezes acaba se caracterizando por um diagnóstico equivocado da realidade. Às vezes meu pai não estava em risco de vida, mas eu acreditava que ele estava em risco de vida. Vamos supor que meu pai tivesse comido alguma coisa que lhe desse gases. Ele tinha a impressão de que estava tendo um infarto. E não era infarto. Ele não é um perito na área médica, teve uma impressão equivocada por um só dos sintomas, uma dor no peito, de que estava tendo infarto. Aí eu levo meu pai, imediatamente, urgentemente, para o pronto-socorro, ofereço uma importância exorbitante para o vizinho, e no final das contas, o diagnóstico ele estava com gases, deram um comprimidinho para ele, imediatamente ele melhorou. Soltou 2 ou 3 punzinhos lá e estava ótimo. Bom, e aí, havia risco de vida? Efetivo não, mas havia a impressão do risco de vida. Isso já é suficiente para a caracterização do estado de perigo. Terceiro, nexo causal. Então, eu só assumi aquela obrigação que era excessivamente prejudicial, paguei os 15 mil reais no transporte, porque eu acreditava que meu pai estivesse em risco de vida. Se ele me perguntasse, filho, quero ir até a cidade da criança, mas não estou com vontade de caminhar, eu não teria pago aquela importância para conduzir meu pai até o destino. Nessas circunstâncias, houve um nexo causal, uma relação de causa e efeito, entre o risco existente, um risco pelo menos pensado, cogitado, um risco de vida que impedia a sobrevida do meu pai, e aquela despesa que eu acabei assumindo. Quarto requisito, a incidência do perigo de dano sobre a própria pessoa do declarante, sobre a pessoa de sua família, ou eventualmente sobre a pessoa que lhe seja próximo, um amigo. Nas 7 partidas de Dom Afonso X, sabe, eu já vi uma disciplina jurídica da amizade. E é curioso, né? A gente pergunta, a amizade é juridicamente relevante? Aparentemente não. Nesse caso, pode ser. E não apenas nesse caso do 156 parágrafo único, mas do 151 parágrafo único também, que nós estudamos a propósito da coação, às vezes a ameaça dirigida a uma pessoa minha amiga é muito contundente, suficiente para gerar no Estevão uma situação de vulnerabilidade. Da mesma forma, o risco de vida que impenda sobre alguém da minha família acaba sendo levado a sério por mim, e um risco de vida que impenda sobre um amigo, em determinados casos, me gera a mesma situação de desconforto e de comoção. Quinto requisito, esse é importante. Não basta, como eu disse a vocês, o conhecimento potencial do artigo 138, do artigo 148 do Código Civil. É necessário que haja conhecimento efetivo por parte daquele que comigo celebra um contrato, a quem eu dirijo a oferta, ofereço 15 mil reais para quem me dá uma carona, levando meu pai até o hospital, ele está engasgado, está entre a vida e a morte. Não basta que o sujeito ofereça uma carona para mim. Se ele oferecer uma carona, mas não sabe que estou em risco de vida, ou que alguém que me seja muito caro está em risco de vida, não estará caracterizado, está de perigo. É importante que ele saiba da situação de vulnerabilidade e tente se aproveitar dessa situação de vulnerabilidade. É indispensável que exista o chamado dolo de aproveitamento. Se por algum acaso a pessoa que me transporta leva a mim e ao meu pai ao pronto-socorro, cobra 100 reais por esse transporte, em circunstâncias normais eu diria, não, para ir até o hospital, eu vou a pé mesmo, faço uma boa caminhada. Ou então, vou levar meu pai nas costas, ou vou levar de ônibus, que é mais barato. Agora, 100 reais para 6 quarteirões? Não.
Me parece caro demais. Bom, mas é aquilo que esse sujeito que transportou costuma cobrar de qualquer pessoa que esteja em situação análoga. Não é que ele se aproveitou da minha situação de vulnerabilidade para cobrar mais do Estevão. Se ele não conhece a situação de vulnerabilidade, ou, mesmo que conheça, se ele cobra aquilo que ele cobraria de qualquer pessoa em situação análoga, não existe dolo de aproveitamento. O que precisa ficar evidenciado é que ele sabia que eu estava em risco de vida, que algum parente estava em risco de vida, que um amigo estava em risco de vida. Ponto 1. Em segundo lugar, que com base nessa informação, ele tente tirar de mim uma vantagem que ordinariamente não conseguiria tirar, ou que não ousaria tentar tirar. Às vezes eu não pagaria mesmo R$ 100, se não soubesse que estou em risco de vida, para um deslocamento tão curto quanto esse. Mas haveria certas pessoas que pagariam. Por exemplo, tem muita gente que não toma táxi senão numa emergência. Agora, tem gente que toma táxi com muita tranquilidade, porque gosta de viajar, de circular de maneira mais confortável. Bom, mas o quanto foi cobrado? É aquilo que normalmente se cobra? Então não está presente o dolo de aproveitamento. Ah, não. Foi cobrado algo absolutamente inusual. Exatamente porque a pessoa estava em situação de risco de vida. Aí sim estamos diante do dolo de aproveitamento, característico do estado de perigo. E, finalmente, que se assuma uma obrigação excessivamente onerosa. Ou seja, que o meu patrimônio tenha sido, se não levado à ruína, mas bastante desfalcado em função daquilo que acabou sendo por mim despendido. E isso deve ser tomado em consideração à luz de considerações subjetivas. Aquilo que é muito para um, às vezes acaba sendo pouco para outro. Então, tomando-se em consideração o patrimônio daquele que desembolsou, a importância, o caso do Estevão, trata-se de uma importância expressiva. E já é expressiva congenitamente. No momento em que eu externo a minha manifestação de vontade e digo, pagarei R$ 15.000 para quem transportar a mim e a meu pai até o pronto-socorro mais próximo, naquele momento em que eu externo a minha manifestação de vontade, aquele valor já é um valor bastante expressivo considerado o meu patrimônio. Talvez não o patrimônio alheio. Isso é importante porque, tanto no estado de perigo, quanto na lesão, que nós vamos estudar daqui a alguns instantezinhos, essa desproporcionalidade, esse prejuízo já existe no momento da externação da vontade. Mas no ano que vem, quando vocês forem estudar com o professor Paulo Dias Moura Ribeiro, em Direito das Obrigações, os artigos 317 e 478, aquilo que num primeiro momento parecia baratinho, acabará se mostrando bastante caro e bastante dispendioso no momento subsequente, no momento da adimplemento contratual. Eu vou explicar isso a vocês daqui a alguns instantes, ainda nessas transparências sobre lesão. Vamos falar então a respeito do segundo dos defeitos do negócio jurídico desta manhã. Lesão, artigo 157. Eu já vou ler o artigo como um todo e depois eu recapitulo os parágrafos. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo 1º. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Parágrafo 2º. Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. O que se entende por lesão? Me acompanhem pela leitura do primeiro oval. A lesão corresponde ao defeito do negócio jurídico em que o declarante celebra contrato. Primeira diferença com relação ao estado de perigo. No estado de perigo, basta a oferta, basta o negócio unilateral. Na lesão, é indispensável que exista contratação, oferta e aceitação. Vínculo jurídico que pressupõe duas manifestações de vontade, pelo menos. E não qualquer contrato, está aqui na segunda linha, contrato sinalagmático. O que significa a palavra sinalagma? Sinalagma vem do grego e significa reciprocidade ou correspectividade. Num contrato de compra e venda, o vendedor só transfere a coisa prometida em virtude da prometida transferência do preço da operação efetuada pelo comprador. Se uma das partes não cumprir o que lhe compete, a outra se sente frustrada. À semelhança do que se verifica num contrato de locação.
O locador só cede o uso e a fruição da coisa para o locatário, porque o locatário se compromete, se obriga a transferir a titularidade sobre uma importância chamada de aluguel, como correspectivo. Essa ideia de reciprocidade, de correspectividade, em grego, acaba sendo designada pela palavra sinalagma. E os contratos sinalagmáticos correspectivos, emptio vendício, compra e venda, locatio condúcio, locação-condução, no Brasil a gente só fala em locação, mas esses casos são casos emblemáticos de contratos sinalagmáticos em que existe a correspectividade e que dão ensejo à aplicação desse instituto da lesão. E por que se verifica essa desproporcionalidade excepcional num contrato sinalagmático? Porque uma das partes está em situação de premente necessidade. Risco de vida? Não. Não chega a ser um risco de vida. Eu estou dando a minha aula e de maneira bastante insistente eu recebo mensagens do meu gerente do banco dizendo que ou eu pago o valor do empréstimo, que é devido por mim, até a hora do almoço de hoje, ou então meu nome será inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito. É claro que em uma situação como essa, esse tipo de situação me deixa em situação de grande vulnerabilidade. Me proporciona uma sensação de vulnerabilidade, de necessidade, mas eu não corro risco de vida. Nenhum parente, nenhuma pessoa que me seja próxima, um amigo. Em algumas outras situações, nós veremos que a lesão se caracterizará não pela premente necessidade, mas pela ingenuidade, pela inexperiência. Aquele que vende alguma coisa, vende algo muito valioso, mas por um preço irrisório. Não porque seja uma pessoa generosa, talvez até o seja, mas porque não tinha a adequada dimensão do valor daquilo que por ele acabava sendo alienado. Também estaremos diante de uma hipótese de lesão. Ou então em função da premente necessidade, que não chega a ser um risco de vida, ou então em virtude da ingenuidade, em virtude da inexperiência. E, nesse caso, a inexperiência ou a premente necessidade, nós veremos, não precisam ser necessariamente conhecidas de quem comigo contrata. Eu vendo minha biblioteca, que vale 300 mil, por 100 mil. Mas por quê? Porque o meu gerente do banco está me pressionando a pagar empréstimo. Mas quando eu vou vender a biblioteca para o livreiro, eu não digo para ele que estou vendendo a biblioteca porque o meu gerente do banco me está pressionando. Não. E ainda assim, a lesão estará caracterizada. Por quê? Porque para a caracterização da lesão é suficiente a desproporcionalidade, o elemento objetivo, e caracterizado ou pela minha premente necessidade, ou pela minha experiência, mas que não precisam ser conhecidas pela parte que comigo contrata. Essa é uma diferença muito importante com relação às figuras imediatamente anteriores, em particular com o estado de perigo, em que o conhecimento da situação de risco de vida é indispensável para a incidência da regra do artigo 156. Professor, essa regra do 157, ela é nova? Vejam, o 156 do estado de perigo não constava nem no Código 16 e nem no direito brasileiro anterior. Veio do direito estrangeiro, direito alienígena. No caso da lesão, não. Não havia previsão no Código Civil Brasileiro de 1916, mas havia previsão no direito anterior, nas ordenações do Reino de Portugal. E, aliás, se reconhece a presença da lesão, mesmo no direito romano. A professora Eliane Maria Gatti Madeira, esposa do professor Elcio Madeira, é uma das maiores especialistas no Brasil em lesão. E ela teve a oportunidade de demonstrar para a mais B, na sua brilhante tese de doutoramento, que a lesão já vinha disciplinada de maneira muito estruturada pelo próprio sistema jurídico romano. Bom, a lesão, ela não se confunde com os demais negócios jurídicos, como nós veremos mais adiante, ela pressupõe uma desproporcionalidade entre as prestações congênita. No momento em que é celebrada a venda da biblioteca entre o Estevão e o livreiro, eu já me disponho a transferir a propriedade sobre algo que vale a 300 mil, contra o pagamento de uma importância substancialmente inferior, 100 mil reais. Então já existe um desequilíbrio
se considerássemos esse contrato como sendo uma balança de dois pratos, né? Em algumas outras situações, que vocês vão estudar no ano que vem, com o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, artigos 317 e 478 do Código Civil, vai haver uma desproporção entre as prestações, mas essa desproporção não é congênita, é superveniente. O indivíduo queria comprar um carro importado, mas não tinha como pagar o carro à vista. Então, vamos supor que o carro valia $100 mil. Quando o Plano Real foi concebido, havia uma paridade forçada entre o dólar e o real. Então, ele queria um carro de $100 mil. Quanto que valia em reais? R$100 mil, $1 no real à época. Só que ele ganhava seu salário aqui no Brasil, em reais. Então ele tinha se organizado para pagar tantos mil reais por mês. Houve uma hora em que a banda cambial foi liberada e do dia para a noite o dólar saltou de R$1 para R$2, R$3. E o indivíduo que não tinha pago o carro à vista, não tinha dinheiro para pagar o carro à vista, tinha celebrado um leasing cambial, um arrendamento mercantil com opção final de compra, ele tinha que pagar ainda dos $100 mil, $90 mil. Só que ele continuava ganhando em reais. E agora não tinha que pagar mais R$90 mil, ele tinha que pagar R$270 mil. Puxa, professor, então ele acabava ficando com um carro só e tinha que pagar por 3 carros? Mais ou menos assim. É uma desproporcionalidade? É um desequilíbrio? Fico com um carro só e pago por 3? Claro que é uma desproporcionalidade. Mas ela não é congênita. Essa desproporcionalidade da lesão, ela está presente no momento em que o Estevão vende. Ele já vendeu uma biblioteca por um preço substancialmente inferior. Nessa hipótese do leasing cambial, que eu mencionei a vocês, do carro importado que alguém queria comprar, vocês vão estudar isso com o ministro Paulo Moura ano que vem, quando da celebração do contrato, existe uma paridade. Pago $100 mil, $100 mil na época, para um automóvel que tem esse valor. Posteriormente à celebração, graças a fatores incontroláveis, é que o sacrifício de uma das partes acaba sendo muito maior que o sacrifício da outra parte. Aí nós precisamos reequilibrar as prestações estabelecidas entre as partes. Então essa desproporcionalidade acaba sendo superveniente. Desproporcionalidade superveniente é problema de direito das obrigações. Artigos 317 e 478. Desproporcionalidade congênita, originária, essa é típica da lesão e é típica também, em certa medida, de algumas hipóteses de estado de perigo. Artigo 156, que acabamos de estudar, e 157, que estamos estudando. Segunda questão importante em matéria de desproporcionalidade. É uma desproporcionalidade, mas que não se justifica com base em uma liberalidade. Não sei se vocês já ouviram a expressão venda de pai para filho. Ah, sim, professor, você tinha mencionado desde o começo do semestre, né? A venda de ascendente a descendente. Não. Quando um pai vende para um filho, eu sou Caio, meu filho Tício é a contraparte, aí nós estamos realmente diante da venda de ascendente para descendente. E os demais descendentes precisam concordar com a operação. Até aí tudo bem. A expressão venda de pai para filho tem outro significado. É uma venda em situações, é uma operação em situações, em circunstâncias diferenciadas. Eu vou vender um apartamento que vale R$500 mil para o meu amigo Marcelo Koch. Como é para o Marcelo Koch, eu vendo por 300 mil. Se fosse para qualquer outra pessoa, venderia pelos 500 mil. Conseguem perceber que o preço da operação é subvalorizado exatamente porque eu quero favorecer a figura do adquirente? Pois bem, vamos imaginar que depois da venda, eu brigue com o Marcelo e me arrependa de ter sido gentil com ele e ter reduzido tão sensivelmente o valor dessa operação. Será que eu posso alegar a existência de uma lesão? Não. Por quê? Porque nesse caso, a desproporcionalidade, eu dei para ele um apartamento de 500 mil e cobrei só 300. Essa desproporcionalidade entre as prestações se justifica por ter sido uma espécie de operação de pai para filho. Não que eu seja filho do Marcelo, não que eu seja pai do Marcelo. É uma operação em circunstâncias diferenciadas.
Porque existe uma liberalidade embutida nessa operação. É como se fosse um ato de generosidade de uma parte ou de outra. Eu estou fazendo um preço especial para ele, porque se trata de um negócio celebrado entre amigos. Nesse caso, vai haver sim uma desproporcionalidade, mas não estaremos diante de uma lesão. Porque eu não estou diante de nenhuma situação de premente necessidade, porque o Estevão sabe muito bem que está vendendo algo por um preço substancialmente inferior, mas a alegria de ver aquele bem em mãos de uma pessoa que me seja cara, mesmo que por um preço menor, acaba sendo mais interessante do que o recebimento dos 500 mil reais que correspondem ao preço de mercado do bem alienado. A lesão não se confunde também com outros negócios jurídicos. Não se confunde com erro com dolo. Porque no erro e no dolo, o Estevão acaba comprando candelabros que são meramente prateados e pagando por candelabros de prata maciça. E aí eu não sei a realidade, eu desconheço a realidade. No caso do estado de perigo e no caso da lesão, o Estevão sabe muito bem que está pagando 15 mil reais, que normalmente não pagaria por um transporte, e nesse caso, que o Estevão está vendendo uma biblioteca que não queria nem vender, mas já que vai vender, teria um valor de 300 mil reais, mas está vendendo por 100 mil reais. No momento da externação da minha vontade, eu já tenho plena consciência de que, em circunstâncias normais, eu não venderia a minha biblioteca, pelo menos por esse valor. Mas, sob premente necessidade, eu acabo praticando esse tipo de operação que me é bastante desfavorável. Não se trata de uma coação. Por quê? Por mais que o Estevão precise pagar o empréstimo até o meio-dia, para que seu nome não seja inscrito no SPC, o livreiro que compra a minha biblioteca não tem absolutamente nada que ver com isso. Ele pode conhecer, mas não é necessário que conheça a minha situação de premente necessidade. Simplesmente eu apareci e disse, preciso vender minha biblioteca. Ele diz, olha, estou disposto a pagar 100. Eu falo, mas eu acho que vale 300. Ele, bom, quem quer vender é você. E aí o Estevão, sob premente necessidade, oferece a tal da biblioteca e se dispõe a receber tão somente 1/3 do valor daquele bem que foi transferido. Percebam que o livreiro se prevalece, talvez, de uma situação de vulnerabilidade pela qual estou passando, mas não foi ele que ligou para o gerente do banco e falou, olha, pressiona o Estevão a pagar o empréstimo, que daí ele vai vir rastejando aqui para a livraria para vender a biblioteca pela qual eu tanto usei, a biblioteca que eu quero comprar há tantos anos. Então não se trata de uma coação, porque aquele que se beneficia não tem nenhuma espécie de vizinhança, não tem nenhuma espécie de proximidade com a geração daquela ameaça que me põe em situação de necessidade. E não se trata de estado de perigo, porque no estado de perigo nós estamos diante de uma necessidade em grau máximo, risco de vida de alguém. Aqui nós estamos ou diante de uma premente necessidade, mas que não chega a ser um risco de vida, ou diante de uma ingenuidade, de uma simples imaturidade daquele que pratica uma alienação. Os elementos indispensáveis à caracterização da lesão são dois. Um elemento objetivo, a desproporcionalidade entre as prestações. Vendi algo que vale 300 por 100. E precisa ser congênita, não pode ser uma desproporcionalidade superveniente, senão o problema é direito das obrigações. E o segundo requisito é o requisito subjetivo, caracterizado ou pela vulnerabilidade, pela premente necessidade, ou pela inexperiência. Vendi porque estou pressionado, vendi porque eu sou da área de medicina, sou estudante de medicina e herdei a biblioteca do meu avô, que era da área de direito. E eu sei lá quanto que vale essa biblioteca. Depois eu descubro que valia 300 mil, mas vendi por 100, e para mim estava bom. Eu quis vender por 100 e vendi por 100. Não fui enganado. Sorte do livreiro, né, que ganhou bastante. Mas depois eu me arrependo. Digo, puxa vida, mas podia ter tirado um pouco mais nessa venda. Seria possível a invalidação sob a alegação de lesão? Bom, em linha de princípio, sim. Tomem cuidado, porque para a maior parte da doutrina, nas duas hipóteses, sob a perspectiva do elemento subjetivo da lesão,
tanto na premente necessidade quanto na inexperiência, nós estaríamos diante de vícios de consentimento. E eu concordo que na hipótese de premente necessidade, eu estou diante de um vício de consentimento. Porque se o Estevão não tivesse sendo pressionado pelo gerente do banco, ele jamais venderia a biblioteca, e se vendesse, não venderia pelo preço que efetivamente aceitou receber. Agora, na situação de inexperiência ou de ingenuidade, o jovem herdeiro vende a biblioteca por 100 mil, muito embora ela valha 300 mil. E ele quer vender por 100 mil, porque para ele 100 mil é suficiente num primeiro momento. Nessas circunstâncias, nós estamos diante de um vício de consentimento? A meu ver, não, mas é a minha posição pessoal. Outros professores de direito civil têm uma posição diferente. Acham que estamos diante de um vício de consentimento, mesmo na inexperiência. Para mim, não. Porque nesse caso, ele vende por 100 mil e ele queria vender por 100 mil. Não foi pressionado. O problema está no fato de que uma pessoa se enriquece demasiadamente e fica com um objeto que vale 300 mil, tendo pago um preço de 1/3 da operação, do valor de mercado do bem vendido. Existe aqui um enriquecimento grande de uma das partes à custa, se não de um empobrecimento, mas de um desfalque patrimonial experimentado pela outra parte, e que pode ser tolerado até pela outra parte, mas a generalidade das pessoas não suporta. É a sociedade que observa e fala, meu Deus, mas esse jovem vendeu por 100 mil algo que vale 300 mil, e o comportamento dele destoa do comportamento do homem médio. Então é essa espécie de desalinho, é essa espécie de distanciamento, de dissociação entre a vontade efetiva do alienante e a vontade presumível do homem médio que acaba justificando a invalidação na hipótese de inexperiência ou ingenuidade. E nesse caso, para mim, nós não estamos falando de um vício de consentimento, porque o sujeito queria vender por 100 mil e ele vendeu por 100 mil. Mas essa incompatibilidade entre a sua forma de pensar e a forma de pensar do homem médio acaba justificando um vício social. Professor, é preciso que o livreiro tenha consciência da situação de premente necessidade? Ou da sua inexperiência? Não. Para que haja invalidação sob a alegação de lesão, basta a desproporcionalidade e basta que a premente necessidade ou inexperiência existam. Se, além de tudo, elas forem conhecidas de quem comigo celebrou a operação e pretendeu tirar vantagem da minha vulnerabilidade, aí nós estamos diante do chamado dolo de aproveitamento, que é indispensável para o estado de perigo, mas não é indispensável para a lesão, e que se estiver presente na lesão, caracterizará a lesão usurária ou real prevista como ilícito criminal, no artigo 4º da Lei de Economia Popular. Ah, eu tinha que ter mencionado, voltando aqui, 2 slides antes. A lesão estava prevista não apenas nas ordenações da Lei de Portugal, não apenas no direito romano, mas me acompanha aqui, inclusive no âmbito da legislação extravagante. Na Lei 8.078 de 90, Código de Defesa e Proteção do Consumidor, de 11 de setembro de 1990, fez aniversário agora, nos últimos dias, salvo engano no sábado, e também no Decreto-Lei 869 de 38, que é a chamada Lei da Economia Popular. Por isso que eu menciono a Lei de Economia Popular no último alvéolo da penúltima transparência. Aí caracterizará, inclusive, um ilícito criminal. Para concluirmos, eu gostaria de observar que, diferentemente do estado de perigo, onde não se admite esse suplemento mencionado na proposta da lesão, mas no parágrafo 2º do artigo 157 se diz, repetindo, não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Eu vou vender a minha biblioteca para o livreiro, a biblioteca vale 300 mil e ele me paga tão somente 100. Aí depois o Estevão propõe uma ação buscando a anulação da compra e venda sob a alegação de que foi lesionado. Via de regra, se o livreiro simplesmente resistir, ele receberá aquela importância que me pagou de volta, monetariamente atualizada, naturalmente, e eu receberei a biblioteca de volta. Mas o que ele quer não é o dinheiro de volta, ele queria os livros, né? Será que ele consegue manter aquela compra e venda, mesmo contrariamente à minha vontade? Sim.
com base no mesmo princípio que foi apresentado a vocês, a propósito dos artigos 142, 143 e 144 do Código Civil, e que nós vamos estudar novamente na aula de número 16, chamado de princípio da conservação dos negócios jurídicos, se o livreiro conseguir evitar aquela desproporcionalidade que justifica a lesão, aí a compra e venda se mantém. Ele ficou com uma biblioteca que vale 300, tendo pago 100, então somente. Desproporcionalidade evidente e manifesta. Nesse caso, ao que tudo indica, a operação será anulada. Mas, se ele se dispuser a reequilibrar essa situação, então ele fica com a biblioteca, mas o preço deixa de ser de 100 mil, e ele se oferece a efetuar um suplemento, se não de 200 mil, mas pelo menos de 150 mil, algo que seja mais próximo de uma relação equilibrada, em lugar da excepcional anulação da declaração de vontade, sob a alegação de lesão, nós teremos a descaracterização do defeito do negócio jurídico. Por quê? Porque o desequilíbrio patrimonial que justificaria essa medida excepcional deixa de existir. Mas eu não posso obrigar o livreiro a complementar o preço. Eu posso pleitear a invalidação da declaração de vontade. Se ele quiser evitar a invalidação da declaração de vontade, e se quiser continuar com a biblioteca comprada, ele pode voluntariamente se dispor a efetuar uma suplementação do que originalmente por ele havia sido prometido. No nosso próximo encontro, nós vamos falar a respeito da fraude contra credores, artigos 158 a 165 do Código Civil. E aí, nesse caso, com base na análise da fraude contra credores, nós estaremos, evidentemente, diante de uma espécie de defeito do negócio jurídico chamado de vício social, como para mim é a lesão na hipótese de inexperiência ou de ingenuidade do alienante. Mas isso vai ser objeto de considerações que nós vamos observar tão somente no último encontro dessa semana. Se vocês tiverem quaisquer espécies de dúvidas, por gentileza, lance mão no microfone ou então no chat. Se tiverem dúvidas ainda, encaminhem as dúvidas para o meu e-mail, estevam.pousada@direitosbc.br, ou aí no começo e no final, .pousada, que é meu sobrenome, @direitosbc.br. Peço desculpas a vocês pela aula de hoje, porque estou realmente com a garganta muito ruim e tive, além de tudo, deslocar a classe inteira para esse novo endereço. Vou seguir a recomendação do Eduardo quanto às próximas aulas, havendo a necessidade de gravação, eu posto o link no mural. Um grande abraço a todos vocês, uma boa semana a todos e nos vemos na próxima quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal.